O senador Luiz Carlos Reis disse nesta sexta-feira 11 que já protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que o órgão retome as investigações sobre possíveis fragilidades no processo eleitoral. O pedido, assinado por 15 senadores, tem como base o relatório divulgado pelas Forças Armadas. Falando em relatório, mais uma auditoria deve ser entregue nos próximos dias. Segundo Zé Maria Trindade, o documento será divulgado pela Controladoria-Geral da União, confirmando ser impossível auditar e, o que é mais grave, sequer dá para saber se o código-fonte observado pelos técnicos é o mesmo que chegou às máquinas. Eu e o senador Girão representamos 15 senadores que assinaram um documento que nós entregamos ontem ao Procurador-Geral da República para que o Ministério Público Geral faça uma investigação séria, consistente nas eleições brasileiras. Diferente do que está dizendo o presidente do TSE, que está tudo resolvido. Então, nós estamos dizendo que já fizemos isso. É importante a mobilização da sociedade brasileira. É fundamental isso, porque tem instâncias democráticas a gente ainda caminhar. Né? O que o presidente do TSE está falando, que acabou, não acabou. Então, o apoio seu, junto aos seus parlamentares também, é muito importante, porque nós temos pedidos de impeachment aí, engavetados e que podem ser tirados, tendo em vista alguns abusos que a gente tem visto durante todo esse processo. Então, converse de forma ordeira, se manifeste. Eu quero parabenizar as pessoas que estão se manifestando. É importante isso, sempre de forma pacífica, ordeira, respeitosa, para que a gente possa ampliar esse número de senadores, para que esse documento também seja entregue à Polícia Federal na próxima semana. O novo relatório que será divulgado, estamos falando aqui em primeira mão, é da Controladoria-Geral da União, CGU. O ministro Wagner Rosário recebeu ontem o relatório final sobre as eleições e vai divulgar aí nos próximos dias. Adianto que esse relatório da Controladoria-Geral da União vem no sentido de que não se pode auditar, não há como auditar o código-fonte. E ele diz explicitamente de que ninguém nem sabe se o que os técnicos tiveram acesso no TSE, se é o que foi implantado nas urnas eletrônicas. Olá pessoal, muita gente me perguntando sobre esse pedido que nós fizemos, que foi feito ao Procurador-Geral da República, se eu assinei, se não assinei. Eu assinei junto com o senador Reis, e não só eu, outros senadores também assinaram, um pedido de providências com relação a essa série de suspeitas, de denúncias que têm sido apresentadas com relação ao processo eleitoral. E nós fizemos esse pedido para que fossem verificadas todas essas informações, e havendo elementos de provas, que providências sejam tomadas no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Então, eu assinei junto com ele, outros procedimentos estão sendo adotados também, e nós estamos acompanhando no dia a dia o desenrolar de tudo isso e dando apoio às instituições para que a verdade seja esclarecida à nossa população. Tá bom, gente? Um abraço a todos, um excelente final de semana. Como vocês sabem, eu estou semi-censurado, então tem que tomar um certo cuidado com as palavras. Então eu vou resumir as duas notas das Forças Armadas, a de ontem e a de hoje, da seguinte forma. O primeiro, de ontem, desmente a imprensa, desmente a mídia, desmente em grande medida a justiça, entre aspas, oficial, de que as eletrônicas têm uma consistência concreta e inviolável. Ele diz que o processo de votação tem fragilidades, tem alguns furos e que não foi permitido investigar a fundo as urnas, sobretudo no código-fonte, que é aquilo, a programação da urna do voto ao registro do voto. Então ele pede esclarecimentos, pede medidas que sejam feitas pela Justiça Eleitoral para melhorar o sistema e que não permite dizer, como a mídia afirmou, dizer que houve ou não fraude. Não foi esse o intuito dessa nota oficial. O de hoje reitera e reafirma o legítimo direito da população de protestar contra membros e autoridades das instituições. Porque esse é um princípio basilar da democracia. Você contestar, você discutir e você ficar indignado com o autoritarismo de membros das instituições que talvez estejam conspurcando as instituições, né? Protestar em frente ao legislativo, protestar em frente ao judiciário, protestar
clamando inclusive pelo apoio de forças armadas que se colocam nessa segunda nota como força moderadora. O que é uma força moderadora? Força aquela que pode, pelo legítimo uso da força, inclusive, estabelecer uma normalidade institucional se há algum tipo de esboço de sentido de que esses membros e autoridades das instituições estejam corrompendo as instituições, estejam tolhendo as liberdades individuais e coletivas de um povo, estejam censurando as pessoas por simplesmente exercerem sua liberdade de expressão, de contestar tudo e qualquer coisa, desde as eleições, ao autoritarismo de um juiz, ou a censura imposta pela justiça oficial, ou qualquer coisa. Então é curioso que as Forças Armadas, sempre atreladas a um princípio de autoritarismo no passado, agora sejam elas que estejam clamando, que estejam exatamente exercendo o papel de estabelecer a obrigação de qualquer autoridade da liberdade por esse povo. E da onde você acha que está vindo exatamente o cerceamento dessa liberdade? É do judiciário? É do legislativo? É do executivo? É das Forças Armadas? É do judiciário? De onde vem o cerceamento? De onde vem a censura? De onde vem a imposição de uma mordaça? Hein?